Bom dia, queridos irmãos. Nesta quarta-feira, dia 10 de junho, meditaremos o trecho de Mateus, capítulo 5, versículo de 17 a 19. A letra mata, mas o Espírito comunica a vida. O Antigo Testamento é como um pedagogo, um mestre, que nos ensina a caminhar em direção de Jesus. Ele não é Jesus e nem pode nos salvar, mas nos conduz a Jesus, nos ensina a clamar a Jesus, nos ensina a abrir os braços para acolher Jesus, nosso único Salvador. Toda palavra escrita tem essa finalidade, de conduzir ao Cristo vivo, de fazer abraçar o Cristo vivo, que é a palavra encarnada. Humilde e sábio é quem aproveita desse grande pedagogo que é a Bíblia Sagrada. Mas a sua vida será plena somente quando você entranhar a palavra, quando você se tornar palavra viva, vivida e viva, quando Jesus, que é a palavra, viver em ti, quando você for um com Ele. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para cumprir. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo isso aconteça. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os outros, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, a palavra de hoje não é muito fácil para ser entendida, mas com um pouco de esforço descobriremos seu maravilhoso significado, o sentido que ela tem para nós. Não vim abolir a lei e os profetas, isto é, o coração do Antigo Testamento. Não vim para abolir, mas para levar à plena realização. Nem uma vírgula pode ser tirada da lei. Para quem é novo de caminhada, lembramos que a Bíblia é a história de uma grande aliança entre Deus e os homens. Uma aliança eternamente desejada por Deus e frequentemente quebrada pelos homens. Uma aliança que se tornou definitiva e inquebrantável em Jesus. Irmãos, a Bíblia é Deus que conversa com você, através do texto escrito. Assim diz a famosa exortação apostólica do Papa Bento XVI, a Verbum Domini. A novidade da revelação bíblica consiste no fato de Deus se dar a conhecer no diálogo que deseja ter conosco. A novidade da revelação bíblica consiste no fato de Deus se dar a conhecer no diálogo que deseja ter conosco, com você, comigo, com cada um de nós hoje, entende? Não é um texto morto, a Bíblia, um texto escrito só para pessoas de 2000, 3000 anos atrás. Não, é uma palavra viva, é como se do texto saísse o próprio Jesus que conversa com você. Assim nos ensina a grande tradição da Igreja. Toda vez que lemos um trecho da Bíblia, devemos nos perguntar: o que ele diz? Primeira coisa, o que ele diz? Tentar entender bem. E assim, às vezes, para quem pode, a exegese ajuda muito,
neste momento, neste campo. Mas todos nós temos uma certa compreensão, lendo o texto, do que ele diz. Segunda coisa, o que ele quer dizer, porque cada texto ele tem uma finalidade. Por exemplo, as parábolas, por exemplo, a parábola do semeador. Primeira coisa, o que o texto diz. Ele diz concretamente que um homem, um semeador, saiu, espalhou a boa semente que caiu em terra boa, terra pedregosa, caiu no meio dos espinheiros. Isso é o que o texto diz. Mas o que ele quer dizer? E o próprio Jesus explica na página seguinte a esta parábola: a boa semente é a palavra de Deus, a terra boa é aquele que acolhe a boa semente e a faz frutificar. Entende? É o segundo nível da palavra, o que ela quer dizer. E o terceiro nível é o que ela quer me dizer, a mim, hoje. Então, o que Jesus quer me dizer através da parábola? Eu entendi o que ele diz, eu entendi o que ele queria dizer para as pessoas daquele tempo, e o que ele quer dizer para mim, hoje, que eu estou lendo esta parábola, porque Jesus vivo está conversando comigo. Entende como é bonita a Bíblia? Ele é realmente um texto, um livro vivo, não morto, porque Jesus está vivo. E se soubermos nos aproximar da Bíblia Sagrada com este respeito, ela nos falará muitas coisas. O mesmo Espírito Santo que inspirou, que escreveu a Bíblia Sagrada, inspira a nós também, que a lemos hoje, e nos ajuda a entendê-la da forma certa. Sem o Espírito, irmãos, a letra está morta e mata quem a lê. Mas com o Espírito, até uma vírgula se acende de vida e nos transmite a vida de Deus. Queremos, portanto, hoje explicar bem o modo de ler a Bíblia, que nos ajudará muito na vida. Estamos falando uma coisa nova que nunca falamos no diário espiritual. Para dizer a verdade, nós assinamos a este método alguns dias atrás, mas hoje temos o tempo para explicar melhor, para que todos possam aprender esta nova forma de ler a Bíblia e praticá-la no seu dia a dia. Antes, precisamos compreender que a Bíblia é o nosso grande amigo, é a nossa grande amiga. Ela é como um pedagogo, um mestre, que nos conduz e nos ensina o caminho certo. Ela é o cofre do Espírito Santo. Ela contém Jesus, que é a palavra eterna feita carne. Lendo a Bíblia, nós podemos entrar no pensamento de Jesus, no coração de Jesus. Podemos entender o desígnio eterno de salvação que Deus tem para conosco. É claro, irmãos, que Deus tem outros caminhos também para chegar até nós, além desse texto escrito, mas este é um instrumento de ouro e nós devemos aproveitar dele. O Antigo Testamento prepara o Novo, prepara a vinda de Jesus. Imagine um pouco uma tela de grande valor, uma pintura de grande valor, sem moldura nenhuma, jogada debaixo da cama. Quem poderia entender que é uma obra de arte? O mesmo seria Jesus sem o Antigo Testamento, que é a sua moldura, a moldura do Novo Testamento. O Antigo Testamento leva a Jesus, preanuncia Jesus, lança em Jesus, clama ao Salvador. O Antigo Testamento termina com um grito e dois braços abertos: salva-me, Senhor. Mas uma pessoa que não conhece o Antigo Testamento não entende nem quem é Jesus e nem a salvação de Jesus. Para completar, precisamos acrescentar que sem o Novo Testamento, também o Antigo não se entende. Seria como um pedestal sem microfone, como uma mesa de banquete vazia, sem iguarias.
sem o Novo Testamento, sem Jesus, o Antigo ficaria frustrado e frustrante, e incompreensível. Por isso que Jesus afirma que ele veio para realizar em plenitude a lei e os profetas, isto é, o Antigo Testamento inteiro. Assim diz a Verbum Domini de Papa Bento XVI, que veio depois do Sínodo sobre a Palavra de Deus, esse documento de que já falamos no começo. Assim está escrito. Tudo isso nos faz compreender por que motivo na Igreja veneramos extremamente as Sagradas Escrituras, apesar da fé cristã não ser a religião do livro. O cristianismo é a religião da Palavra de Deus, não de uma palavra escrita e muda, mas do Verbo encarnado e vivo. Por conseguinte, a Sagrada Escritura deve ser proclamada, escutada, lida e acolhida e vivida como Palavra de Deus, no sulco da tradição apostólica de que é inseparável. É claro isso, irmãos. A Bíblia é uma carta que Deus escreve a cada um de nós. E como seria ingrato e triste, por nossa parte, nunca abrir esta carta, nunca ler. Ela contém os sentimentos de Deus. Sabemos que Deus é mais do que o texto escrito, mas o texto é muito importante para entender Deus. Portanto, convidamos hoje cada um da Missão Belém a iniciar um novo exercício. Ler 2 capítulos da Bíblia por dia, para conseguir em 2 anos ler toda a Bíblia do começo ao fim, e sobretudo para deixar-se moldar por ela. Atenção, irmãos, que este é um exercício que desde o começo se faz na Missão Belém. São 10 anos que os missionários fazem isso, as pessoas que estão mais perto da missão fazem isso. Mas agora queríamos que se tornasse algo de toda a Missão Belém, de todos aqueles que acompanham o diário pelo grupo WhatsApp. É muito simples. Uma vez que você entende isso, vai ser uma pedra preciosa para a tua vida. Irmãos, frequentemente as pessoas nos procuram por causa da depressão ou de pensamentos persistentes que são autênticos pesadelos, cenas da vida errada do passado, tentações. O melhor remédio é ler a Bíblia, meia hora ou 1 hora por dia. Fazer uma leitura serena e contínua de 2 capítulos da Bíblia, da forma que explicaremos daqui a um pouco. Agora vamos dar um exemplo para entender o que a Bíblia realiza em nós. A leitura da Bíblia realiza em nós. Podemos dizer assim: quando uma pessoa se converte, não é que tudo muda de hoje para amanhã. Na bacia do nosso coração ainda fica água suja, túrbida. E o melhor modo para curar, para limpar, é jogar dentro do nosso coração uma cascata de água limpa. E assim, esta água limpa devagar empurrará para fora a água suja, e tudo se tornará cristalino e puro, como esta água cristalina e pura da palavra. Essa cascata de água limpa é a Bíblia Sagrada. Mais ela entra, mais os pensamentos ruins se vão embora. Mais a palavra entra, menos poder tem as tentações sobre nós. Mais a palavra entra, mais nós adquirimos o modo de pensar de Deus e retificamos o nosso. Sem dúvida, nem tudo entenderemos, sobretudo no começo, mas não há problema. O pouco que você entende é o suficiente para te dar uma grande paz e alegria. E caminhando se abre caminho. Um dia você juntará tudo, como acontece em um filme, e você entenderá sempre mais o fio de meada, o sentido das coisas. Concretamente,
aconselhamos de ler esses 2 capítulos por dia, esses 2 capítulos da Bíblia, com uma caneta azul e uma caneta vermelha, um lápis que tenha essas 2 cores que você mantém na mão. Enquanto você lê, você pode sublinhar todas as frases que te parecem estão falando dos homens. Isso sublinha com caneta azul tudo o que fala dos homens. Todas as vezes que Jesus fala para os homens, que convida a fazer alguma coisa, ou algum acontecimento, o que te atinge, o que mexe com você, e que fala dos homens. E com caneta vermelha, em vez, você sublinha tudo o que fala de Deus, as palavras de Deus, as ordens de Deus, tudo o que é de Deus. Tudo isso sublinhe com caneta vermelha. E não se preocupe de entender tudo logo, tenha paciência. A cada trecho você entenderá mais e mais. Inicie pelo Novo Testamento. Inicie a ler estes primeiros 2 capítulos do Novo Testamento, pelo Novo Testamento, porque será ele depois que te dará o sentido do Velho, quando você chegará a ler também o Velho Testamento. Inicie, portanto, pelo Evangelho de Mateus. É o primeiro dos evangelistas, é o primeiro livro do Novo Testamento. Leia o capítulo 1 e 2 hoje, de Mateus. Em breve, em 2 semanas, você terminará, e você terá muita surpresa. Você encontrará trechos que você nem imaginava que existissem, trechos que te comovem, palavras que te iluminam, um grande tesouro. Irmãos, mais uma coisa, para que essa preciosa leitura não se perca, quando você termina um capítulo ou uma página, você pare um momento, olhe para tudo o que você sublinhou e escolha a frase que mais mexeu com você, a frase que mais te tocou, que mais falou, e copie esta mesma frase na parte branca de cima da página. Repito, copie esta mesma frase. Não muda as palavras, não. Copia exatamente as palavras que estão escritas na Bíblia. Copia na parte branca da página de cima. E se tiver também espaço embaixo, também copia uma outra embaixo. Você vai ver que um dia será muito fácil você encontrar o que você procura na Bíblia, porque você se lembrará destas frases e com muita facilidade você encontra tudo o que você precisa. É claro, irmãos, que esta Bíblia será a sua Bíblia, a Bíblia da sua vida inteira, e não pode perdê-la, porque ela te ajudará muito. Portanto, seja esse o exercício de hoje. Encontre uma meia hora ou mais para ler a Bíblia. Inicie este exercício, leia pelo menos 2 capítulos. Inicie este exercício sem nunca mais parar, pelo resto da tua vida, todo santo dia. Da mesma forma que você alimenta o seu corpo, alimente também a sua alma, com a leitura constante da Bíblia. Faça isso e você poderá ver como a tua vida muda, como as tentações serão menos violentas, ou melhor, você terá mais força para enfrentá-las. Você vai ver que os teus pensamentos se endireitam, o teu cérebro funciona melhor, a paz volta ao teu coração, uma nova esperança, uma nova vida. Experimente e você vai entender. Paz e alegria a todos, também em nome da Caçulda.